na parte de domingo, o contexto do encontro. Abra sua Bíblia e vamos ler João capítulo 4. João capítulo 4, vamos ler então os versos 1 até o verso 4. Leia comigo. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus Cristo escolheu passar pela Samaria. Os fariseus descobriram que os discípulos de Jesus batizavam mais pessoas do que os discípulos de João. Essa situação acabou criando tensões entre os seguidores de João e os seguidores de Jesus. Os discípulos de João, naturalmente, estavam com ciúmes da reputação e do prestígio do seu mestre. A resposta impressionante de João foi que era necessário que ele diminuísse e Jesus crescesse. Isso é o que está em João capítulo 3 e o verso 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aqui estava a grandeza de João Batista. A grandeza deste homem, deste precursor de Jesus Cristo, desta voz que clamou no deserto, preparando o caminho para Jesus. Ele soube entrar em cena quando ele era o principal figurante, todas as atenções se voltavam para João Batista, mas ele também soube sair de cena. Quando Jesus Cristo surgiu, quando Jesus Cristo foi batizado, quando Jesus Cristo iniciou seu ministério e as pessoas começaram a seguir Jesus, e os próprios discípulos de João começaram a seguir Jesus, João Batista entendeu o plano de Deus. Existe hora de entrar e existe hora de sair, mas muitos não querem sair. Mas João Batista era possuído pelo Espírito Santo. Ele disse: importa que ele cresça, importa que Jesus cresça e que eu diminua. Que grandeza de homem, que grandeza de caráter. Meu querido irmão, provavelmente para evitar confrontos, Jesus partiu da Judeia e foi para Galileia. Samaria oferecia a rota mais curta entre esses dois lugares. A rota mais curta entre Judeia e Galileia era passar pela Samaria, mas não era a única rota. Os judeus preferiam não passar pela Samaria. Os judeus devotos seguiriam um caminho mais longo, indo para o leste através da Pérea. Jesus tinha uma missão ao passar por Samaria. Intencionalmente ele passou por ali. A vida de Jesus era dirigida pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo disse a Jesus: vá pela Samaria, porque ali você vai encontrar alguém sedento da palavra, da verdade. Vamos ler agora o capítulo 4, versos 5 até o verso 9. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era quase a hora sexta, era quase meio-dia. Era uma hora em que o sol estava muito quente e Jesus estava cansado, e ele se assentou junto ao poço. Veio, pois, uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Queridos, aqui está a história. Jesus Cristo tomou a iniciativa em falar com a mulher samaritana. Ela estava ali, ela nem mesmo percebeu a presença de Jesus ali, e ela encheu o seu vaso de água e estava para voltar para casa, estava para se retirar, quando Jesus pediu água para ela. O poço de Jacó estava localizado bem próximo a Siquém, enquanto Sicar, a cidade da mulher, ficava a 1,5 km de distância. Jesus se sentou junto ao poço enquanto os discípulos foram à cidade comprar comida. Ele não tinha acesso à água fresca do poço. Quando a mulher foi tirar água, Jesus lhe pediu de beber. Em João capítulo 3, foi surpreendente que Nicodemos, um rabino e líder dos judeus, se rebaixasse para ir falar com Jesus à noite. Nicodemos procurou Jesus à noite para evitar ser descoberto.
Mas em João capítulo 4, a mulher se esconde em plena luz do dia, talvez evitando contato com outras mulheres que se dirigiam ao poço ao início do dia ou no fim do dia, quando estava mais fresco. Afinal, por que ela andaria tanto para buscar água? E por volta do meio-dia, na hora mais quente do dia, seja qual for o motivo da presença dela naquele lugar, o encontro com Jesus mudaria a sua vida para sempre. O que aconteceu então? Um mestre judeu é contrastado com uma samaritana de má reputação. No entanto, nesse exato contexto, um encontro notável se desenrola. Queridos, Jesus quebrava os tabus. Jesus quebrava a tradição. Jesus Cristo falou com uma mulher quando não era próprio um homem falar com uma mulher. E ainda falou com uma samaritana. Jesus quebrava todos os paradigmas. Ele veio em busca dos perdidos. E os samaritanos também eram pessoas pelas quais ele morreria na cruz. Jesus não veio buscar e salvar os judeus, mas os samaritanos, os gentios, todas as pessoas em todas as terras, nações, línguas e povos, todos eles foram alcançados pela graça divina. O Filho do Homem veio para buscar o perdido. A ovelha perdida, que o bom pastor Jesus veio buscar, representa a família humana, o planeta Terra. E Jesus é o bom pastor. Por isso ele derrubou os muros que separavam judeus e gentios. Por isso ele quebrou o paradigma, quebrou o tabu, quebrou as tradições para salvar o perdido. Que alegria ter um Salvador que se dirige a você e a mim, que nos ama, que tomou a iniciativa e veio em busca da ovelha perdida. Jesus deixou o céu e se tornou um de nós e viveu aqui 33 anos, unindo-se à família humana para todo sempre, porque para todo sempre ele retém a natureza humana e ele ocupa a posição de líder da família humana, representante da família humana. Ele ocupa a posição que Adão deveria ter, mas Adão perdeu essa posição quando ele pecou. Jesus Cristo reconquistou a família humana, tirou-a das garras de Satanás, do reino das trevas, e ele se tornou o nosso representante, o nosso líder. Queridos, Jesus Cristo é aquele que ama, que busca, que salva, que perdoa, toma a iniciativa. Através do Espírito Santo, ele continua trabalhando para buscar os perdidos. Mas ele também precisa de co-obreiros. Ele está precisando também de homens e mulheres que sejam apaixonados pelas almas pelas quais ele morreu. É você um missionário de Jesus Cristo? Que assim seja. Aleluia.